Como eu tinha outras pautas na frente, como por exemplo, perguntar quem que o Podpah pensa que é até um trava-língua. Quem o Podpah pensa que é? Eu tinha que fazer essa pergunta e me envolver em alguns processos por emitir minha opinião a respeito dos caras. Eu deixei passar as bobagens que o Helmut Marko disse sobre o Gabriel Bortoleto. Para quem não sabe, numa entrevista antes de começar a temporada, o Dr. Helmut Marko, o consultor especial da Red Bull, o Aspone mais bem pago do mundo, ele falou para a imprensa alemã, se eu não me engano, que ele entendia que o piloto que ele escolheu para a Racing Bulls, o Zac Hajar, que foi vice-campeão da Fórmula 2 no ano passado, que ele era um piloto nível A e que o Gabriel Bortoleto era um piloto nível B. E que ele entendia que não era tão bom assim, ou não tinha nada de especial para estar na Fórmula 1. Bortoleto até que foi polido ao responder que o Helmut Marko foi um cara que acertou bem na escolha de alguns pilotos, como Mark Webber, Sebastian Vettel, Max Verstappen, mas que também errou bastante em algumas escolhas e que ele iria trabalhar para provar que o Sr. Marko estava errado. Então, olha, eu sou suspeito para falar porque eu adoro gente com 60 a mais. Eu já gravei vários vídeos falando sobre o quanto que eu defendo a melhor idade, como que eu adoro me relacionar intimamente com mulheres mais velhas. Então eu sou suspeito para falar. Porém, de uns tempos para cá, eu tô com a galera do Choque de Cultura. Num determinado vídeo que eles lançaram na internet, eles disseram que a gente tem que acabar com o mito do idoso sábio, porque burrice, preconceito e canalice também se acumula com o passar do tempo. E nós brasileiros com QI acima de 90 temos que concordar com essa tese, principalmente depois de alguns acontecimentos nos últimos 10 anos. Sim, é daquilo que eu tô falando, sabe? É daquilo mesmo que você tá pensando, sabe? O lance do pneu, dos quartéis, exatamente disso. Mas eu não quero criar polêmica nesse vídeo. Vamos falar do Sr. Helmut Marko. Eu tenho muitas coisas contra o Sr. Helmut Marko. Muitas. Esse é um cara que já manifestou opiniões preconceituosas de vários níveis. Misoginia, xenofobia, racismo. Ele é o estereótipo do velho branco hétero que acredita que é, e de fato sempre foi, a casta mais dominante da sociedade. Ainda mais sendo europeu, porque o europeu realmente acredita que é dono do mundo, dono da democracia, dono do universo. Então já começa por aí meu ranço contra o Sr. Helmut. Cara, se trocar o nome dele para Adolf e pintar um bigodinho bem aqui nele, a gente já sabe o que ele vai fazer. Nós sabemos. Para quem não sabe, o Sr. Marko, ele era o homem de confiança do falecido dono da Red Bull empresa, não Red Bull equipe, eu não sei se vou conseguir falar esse nome, o Dietrich Mateschitz. Eu vou colocar o crédito na tela só para deixar o registro do nome correto. Então, ele ficou nesse posto. Ele não tem a mesma função, por exemplo, do que um Christian Horner, que é o chefe da equipe, mas ele tem uma influência nas tomadas de decisões. E uma das funções mais importantes que o Marko tem dentro da estrutura da Red Bull é revelar novos talentos. Como eu disse, ele é talvez o principal responsável por descobrir talentos como Mark Webber, Sebastian Vettel. Vou colocar o Daniel Ricciardo nesse bolo, Daniel Ricciardo e Max Verstappen. Mas ele também é responsável por obras-primas como Robert Tormos, Jaime Alguersuari, Scott Speed, o Sr. Marko, Daniel Kvyat. Se bem que o Daniel Kvyat eu ainda tenho minhas dúvidas, porque quem assistiu Drive to Survive sabe como esse moço foi fritado, derretido na Red Bull, tal e como o Alexander Albon também foi. E no caso do nosso amigo Albon, ele teve que sair da Red Bull e ir para a Williams para provar o seu valor. Então, tudo nessa vida tem diferentes perspectivas. Aliás, tem um ditado muito bom que diz que a verdade sempre tem 3 lados: o meu lado, o seu lado e os fatos.
olhando para fatos objetivos e dependendo da perspectiva que você está, tá aí mais uma besteira que o Sr. Helmut Marko fala, dentre tantas outras. E isso faz com que eu tenha uma boa dose de pena do Isack Hadjar, com tudo que aconteceu com ele no GP da Austrália, porque tá bom, eu tenho também os meus pensamentos contrários ao Hadjar por conta de toda a verborragia que ele expressou no campeonato da Fórmula 2 no ano passado, onde ele sentiu a pressão de disputar o título com o Gabriel Bortoleto e no final acabou perdendo o campeonato também por conta do seu destempero, porque a vantagem que o Hadjar tinha era muito grande. Tem isso. Mas eu tenho que entender também que ele, o Bortoleto, o Antonelli, o Zac Brown, já ia falar do Zac Brown, Jack Doohan, que eu coloquei o Zac Brown nessa, Jack Doohan, todos eles são muito novos. Todos eles são muito novos, chegaram no estágio de top drivers na principal categoria do automobilismo. Obviamente vai ter aquelas pessoas que vão dizer, se esse cara não estiver mentalmente preparado para isso, melhor nem entrar no carro para dirigir, mas não é tão simples assim. Se fosse simples dessa forma, o Enzo, que não consegue ser campeão de Fórmula 1 nem no simulador, estaria pilotando um carro de Fórmula 1 e não comentando pela internet. Isso não é para qualquer um, eu entendo que os 20 melhores pilotos do mundo estão na Fórmula 1 hoje, incluindo o nosso amigo Lance Stroll, que parece que acertou alguma coisa junto com o psicólogo terapeuta para andar bem na chuva na Austrália. Então, eu acabo sentindo um pouco de pena. Eu sei que sentir pena por alguém é um pensamento muito ruim, mas eu sinto um pouco de pena pelo Isack Hadjar, por como foi frustrante essa primeira experiência valendo na Fórmula 1, onde a corrida para ele terminou na segunda volta. Segunda volta não, na segunda curva. Ele não passou da segunda curva. Se por um lado o piloto A do Helmut Marko não passa da segunda curva e o piloto B só sofreu o acidente que sofreu porque a suspensão dele quebrou, por outro lado, eu devo entender também que é patético para o Sr. Helmut Marko criticar de forma tão verborrágica e incisiva o seu piloto contratado, o cara que está estreando na Fórmula 1, o cara que está lidando com uma pressão enorme para pilotar um carro caríssimo e ultrapotente, de virar para a imprensa e dizer que foi vergonhoso o choro do Hadjar ao abandonar a sua primeira corrida na volta de apresentação. O que o Hadjar mostra não é fraqueza, é força interior. Eu vi uma roundtable com os pilotos estreantes, está disponível no YouTube, com os pilotos estreantes da temporada, e o Hadjar fala que é perguntado para todos os pilotos como que eles se sentem agora que eles finalmente chegaram na Fórmula 1, e o Hadjar fala algo que é o que todos sentiriam ao chegar na categoria. Ele passa um filme na cabeça dele do tempo do kart, do quanto que ele treinou, do quanto que ele abriu mão para poder chegar naquela condição, e agora ele finalmente está na Fórmula 1. Ele tem a consciência de que poucos pilotos chegam, principalmente numa era da Fórmula 1 em que as equipes priorizam os pilotos pagantes. Eu li bobagens na internet de que o Hadjar recebe um salário milionário, se ele não conseguir aguentar a pressão, ele pede para sair. O Hadjar, como estreante, ele não recebe 1 milhão de libras de salário. Se eu não me engano, para piloto estreante, o piso salarial de 2025, que é a condição do Hadjar nessa temporada, é de 700 mil libras para a temporada toda. Obviamente, ele tem bonificações por performance, ele tem as premiações por vitórias, pontos, pódios, todos aqueles aditivos de contrato que normalmente acontecem com o piloto de Fórmula 1. Mas ele não é um milionário. Ele não vai terminar essa temporada como um milionário por salário. Talvez por acordos comerciais, publicidade, direitos de imagem, luvas, enfim, todos os adendos e apêndices que tem ao contrato, mas de salário ele não é um milionário. Então, é triste e vergonhoso que a Fórmula 1 ainda dê espaço para gente velha como o Helmut Marko. E nem adianta você querer dizer que eu estou sendo etarista, porque eu tenho paciência com o idoso.
Idoso é aquela pessoa que atingiu uma idade avançada, mas que tem a mente aberta e até mesmo jovem para poder abraçar o mundo com maior empatia, amor e respeito, principalmente respeito ao novo que sempre vem. O idoso é aquele que te abraça por inteiro, é aquele que recebe você como uma novidade a cada dia. É aquele que quer renovar aquilo que ainda pode renovar, porque o joelho não consegue avançar ou o braço dói. O idoso é aquele que quer manter a sua mente sempre ativa para não cair na obsolescência. Gente velha pensa como Helmut Marko. Gente velha pensa como Bernie Ecclestone. E mesmo assim, eu tendo a reconhecer os méritos de Bernie Ecclestone por ter avançado nos aspectos comerciais da Fórmula 1, por ter feito o embrião da Fórmula 1 que nós temos hoje, e devo considerar o Helmut Marko também como um caso de sucesso, porque, querendo ou não, ele ajudou a promover algumas das principais carreiras da Fórmula 1 nos últimos 15 anos, e nessa brincadeira ele conseguiu ver pelo menos 2 tetracampeões do mundo. Não é pouca coisa. Tá, eu sei que eu disse coisas não elogiosas ao Helmut Marko, mas até mesmo na linha de raciocínio absurda dele, ele tem os seus méritos na Fórmula 1. Então o que me resta é esperar, com pouquíssimas ilusões e esperanças, porque eu não estou mais na idade de me iludir com pessoas que não sabem aprender e não sabem crescer, que o Helmut Marko entenda que a condição de Isaac Hadjar não é das mais fáceis. Piora quando ele abre a boca para falar essas bobagens sobre o seu piloto e os pilotos dos outros. Piora cada vez mais quando ele faz críticas em relação às reações humanas e naturais que um piloto pode ter quando algo muito ruim acontece com ele. Helmut Marko deveria se lembrar disso, porque afinal de contas, ele também foi piloto de Fórmula 1. E eu não sei se as pessoas pegaram leve demais ou foram críticas demais, e eu sei que eu vou pegar pesado agora no final do vídeo, mas já pensou se existisse a mesma galera da internet agora, na época que o Helmut Marko teve que interromper a carreira porque uma pedra acabou com a visão de um dos seus olhos? Já pensou o Helmut Marko sendo criticado pela galera que diz que é tudo mimimi, que são pilotos fracos, que são pilotos feitos de cremogema, como eu li na internet recentemente? Será que seria justo a gente dizer que o Helmut Marko era um fraco que qualquer um na Fórmula 1 poderia dirigir com apenas um olho? Não sei. Sei que estou exagerando, mas Helmut Marko também exagera. E se ele pode exagerar, afetando a carreira de vários pilotos que poderiam ser promissores, que poderiam efetivamente ter uma carreira melhor na Fórmula 1, o Jaime Versoari teve que procurar terapia para se curar da vida que ele teve na Red Bull com a pressão do senhor Helmut. Então, eu não estou massacrando piloto nenhum. Eu não estou acabando com carreira nenhuma. Helmut Marko corre o risco de seguir com esse ceifamento de carreiras, com essa guilhotina de carreiras, como ele promoveu nos últimos anos e ao longo de uma década e meia, quase 2, dentro da Red Bull. Pode ser até um sistema de seleção da espécie, pode ser uma forma dele identificar quais são os melhores pilotos, pode ser uma estratégia para ele forjar campeões através da força mental? Pode, mas o mundo está em evolução, o mundo está avançando. E eu não sei se o mundo vai compreender a tática de Helmut Marko daqui a 5 ou 10 anos. É bem provável que as próximas gerações só vejam o Sr. Helmut Marko como eu vejo nesse momento. Um velho babaca escroto.